Oi! Hoje é a resenha do conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Sim, estamos no mês do terror. Com o corpo inteiro tremendo, cambaleei de volta às paredes, resoluto a perecer encostado nelas, em vez de me arriscar no terror dos poços, que, em minha imaginação, concebia estarem espalhados por toda a masmorra. Em outro estado de espírito, poderia ter arregimentado coragem para terminar de vez meu sofrimento, pulando em um desses abismos, mas havia me tornado mais covarde dos covardes. Também não conseguia me esquecer do que ler a respeito de tais poços, que a extinção imediata da vida não fazia parte de seus tenebrosos planos. Esse é um trecho ali do meio do conto O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. E sim, estamos começando o nosso mês do terror aqui no Imantado de Livros pela primeira vez. E claro, a gente está começando pelo mais fácil, né? Que é começar pelas obras do Edgar Allan Poe, nesta edição aqui da Dark Side, Medo Clássico, volume 1 de Edgar Allan Poe. Aqui nós temos 15 contos dele, mas não vamos utilizar todos aqui nesse projeto no mês de outubro. Como vocês já devem conhecer, aqui dentro desse livro também temos 3 contos do detetive personagem criado pelo Edgar Allan Poe, o Auguste Dupin. Então esses 3 contos, que também têm seu toque de terror, horror, mas na verdade estão mais ligados à literatura policial, vamos deixar para outros projetos, principalmente para o ano que vem, e ficamos mais focados no que são apenas terríveis, que é o caso de 12 outros contos aqui presentes. E por uma certa coincidência, Darkside dividiu em 4 temas diferentes. Em cada um desses 4 temas estão 3 contos, o que deu certinho para o mês de outubro. Então toda sexta-feira, sábado e domingo teremos um conto do Poe. E para cada semana estaremos numa dessas divisões aqui presentes. E a primeira delas se trata do Espectro da Morte. Então hoje começamos com O Poço e o Pêndulo. Amanhã no sábado, A Queda da Casa de Usher. E no domingo, O Baile da Morte Vermelha. E nos próximos fins de semana teremos Narradores Homicidas. Depois, Mulheres Etéreas. E para finalizar, Ímpeto Aventureiro, que também tem um pouco de aventura, mas também tem bastante terror, característico do escritos do Poe. Então fica combinado. Acompanhe aqui no Imantado de Livros a nossa resenha individual de cada um desses contos. Como sempre, a gente não faz resenha apenas do livro inteiro, mas sim de cada um dos seus contos separadamente. Pois bem, ao som desse irritante passarinho, nós temos a história desse homem que é vítima do Tribunal da Inquisição em pleno anos 1808, que foi justamente naquele ano onde foi interrompido durante algum tempo os tribunais famosos inquisitórios, que matou muita gente, né? Que era contra a igreja. E temos justamente o caso aqui do nosso personagem narrador, porque sim, é um conto em primeira pessoa que o Poe gosta de desenvolver e que ajuda, claro, bastante nesse tom de martírio que os personagens costumam estar. Então acompanhamos ele desde o momento do julgamento e então para o seu castigo, a sua condenação, que não é aquela coisa bem simples de apenas ficar morrendo durante alguns segundos pendurado na ponta de uma corda ou então esperando uma lâmina cair sobre o seu pescoço. Não, o pessoal lá da Inquisição tinha um certo prazer numa tortura psicológica para com seus condenados. Eles gostavam de ver o pessoal sofrendo na mão deles.
E justamente aqui, nesse conto do Poe, a gente tem uma bela representação do que passava lá naqueles tempos os desafortunados que eram pegos pelos tribunais. Obviamente que eu não sei o quanto disso é verdade. Tem muita coisa aqui no conto que parece, angustiantemente falando, sim, assim acontecia naquele tempo. Mas também dá para duvidar de algumas coisas. Claro, é uma obra de ficção e todo escritor tem que carregar nas tintas para conduzir o leitor para onde ele quer. E no caso de contos de terror, a gente quer que o leitor sinta calafrios e principalmente se sinta na pele do cara que está sofrendo, no caso aqui do seu protagonista narrador. E sim, Poe é conhecido justamente por causa disso, porque ele consegue fazer com que esteja lendo, sinta todo aquele martírio que o personagem está sofrendo, aquela angústia, aqueles temores, aquele pavor, principalmente, né? Afinal é ponto básico, é como um texto cômico. Um texto cômico que não faz rir, ele não funciona, está errado. Do mesmo jeito que um texto de terror, se não faz você sentir medo, ele também não está funcionando. Mas não há quem não se sinta pelo menos mal ao ler um texto do Edgar Allan Poe. No caso de O Poço e o Pêndulo, ele está a todo momento descrevendo o objeto de tortura onde ele está preso, digamos assim. Não é exatamente um aparelho, no começo apenas a própria masmorra. E aí a gente tem a habilidade do escritor quando a gente consegue dimensionar o tamanho dessa masmorra da maneira que ele descreve aquele ambiente. E olha que, assim como o protagonista, a gente não está enxergando nada. É até curioso isso, né? Porque, claro, o protagonista está no escuro e a gente, como está lendo, a gente não consegue ver, a gente tem que imaginar. Uma bela de uma metalinguagem ali, o que torna o texto muito mais angustiante para quem está lendo. Exatamente, a gente fica na pele do cidadão. Sem querer dar spoiler, depois a coisa piora mais um pouco e entra aquela parte, ou a segunda parte do título do conto, mas é melhor não dizer e deixar quem quiser ler curtir este momento de pavor, obviamente, né? De angústia e de tensão. E o final do conto é bem interessante porque a gente pensa que vai acontecer alguma coisa e acontece outra. Eu não imaginava que pudesse ser encerrado dessa maneira. Eu gostei bastante, foi uma boa surpresa. Todas as nossas expectativas acabam sendo... não vou dizer. Minha avaliação do conto, confesso que é a primeira vez que eu leio um Poe e gostei bastante. Dá para afirmar com certeza que a todo momento a gente fica tenso lendo o que está acontecendo ali com aquele condenado. Digamos que em nenhum momento o texto ele cai de rendimento, ele sempre está no mesmo nível, sempre mantendo a gente em plena atenção, querendo saber o que vai acontecer. Não há como desistir, mesmo porque não é aquele texto de terror que descamba para o gore, que fica aquelas coisas nojentas, para um pouquinho, num certo momento aparecem alguns animais, mas mesmo assim não dá para, digamos, desistir por esse lado nojento também de textos de terror. Na verdade aqui nesse texto isso ajuda mais ainda aquela tensão ali vivida pelo personagem. É bem funcional, funcional até para as reviravoltas que vão acontecendo ali no meio. O personagem ele vai evoluindo ali durante o seu castigo dado pela Inquisição. O personagem é um sujeito culto, ele não passa a ideia que seja uma pessoa pouco instruída. Na verdade ele vai tendo ideias interessantes ali dentro sobre o que ele está vivendo. Então eu não posso dizer o que ele vai pensando sobre isso, né? Para não estragar. Mas com certeza, ele é um personagem ativo, não tão à mercê assim do seu destino, como muitos podem pensar, já que ele é um condenado. Enfim, para O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, eu atribuo, claro, fácil, 5 asteriscos. Bom, é isso! Confira amanhã mais uma resenha aqui dos contos de Edgar Allan Poe com A Queda da Casa de Usher. Enquanto isso,
confira as indicações aqui do lado de outros projetos de contos do Imantado de Livros e até mais!